E aí, tudo bem? Esse vídeo é mais um vídeo da sequência de revisão de conceitos de matemática fundamental. E aqui a gente vai começar a falar sobre razão e proporção. Então, vamos começar por razão. O que é uma razão? Razão é uma relação existente entre valores de duas grandezas matemáticas. Basicamente, a razão é uma fração onde o numerador é chamado de antecedente e o denominador consequente. Então, você tem lá um A e um B, o A sobre o B. A gente diz aqui no caso de razão e proporção, o A está para o B, ou A em relação a B, e aí a gente chama o A de antecedente em vez de numerador, e o B a gente chama de consequente em vez de denominador. A razão representa uma relação ou comparação entre grandezas. Então essa é a diferença. Ó. Numa fração, por exemplo, eu tenho uma pizza, divido a minha pizza em 4 pedaços, e eu tiro um pedaço para mim. Eu tenho um quarto da pizza. O 1 representa a minha parte. O 4 representa o todo, a pizza que foi dividida em 4 partes iguais. Então eu tenho uma parte em 4 partes iguais que o todo foi dividido ou que a pizza foi dividida. Então é o tanto que eu tenho do todo. A razão, ela representa a relação entre a grandeza que está no antecedente para a grandeza que está no consequente. Por isso que a gente diz A está para B. É uma razão entre essas duas grandezas. Um exemplo que fica mais fácil de entender. Ó. Tem uma empresa com 35 funcionários. 20 são engenheiros e 15 arquitetos. A razão entre engenheiros e arquitetos é D. Então, a gente tem 20 engenheiros estão para 15 arquitetos. Ou, simplificando aqui, 4 em cima, dividido por 5, 3 embaixo, dividido também por 5. Então, eu tenho 4 engenheiros para cada 3 arquitetos. Então, representa uma comparação da quantidade de engenheiros e de arquitetos. Eu não estou representando aqui uma parte que eu tenho de um todo, eu estou representando uma comparação entre duas grandezas, o número de engenheiros e o número de arquitetos. Repara, se eu tivesse 30 engenheiros para cada 3 arquitetos, eu teria uma razão muito maior de engenheiros para arquitetos do que 4 para 3, que é um número quase igual. Né? Eu tenho quase a mesma quantidade de engenheiros do que de arquitetos. Ou se eu tivesse um engenheiro para cada 10 arquitetos, eu teria muito menos engenheiros em relação à quantidade de arquitetos. Então, ela te dá essa ideia de comparação entre a quantidade da grandeza que está no antecedente para a grandeza que está no consequente. Vamos ver um outro exemplo. Ó. Um concurso público teve 15 mil inscritos e oferecia 200 vagas. A razão entre candidatos e vagas é igual a... Então, eu tenho uma relação candidato-vagas de 15 mil para 200 vagas. Coisa mais comum que tem, né? Quem vai fazer Enem está sempre olhando a relação candidato-vaga, quem vai fazer concurso público, concurso para escolas militares, porque te dá uma ideia se o concurso esse ano está mais concorrido, está mais difícil ou se está mais fácil, né? Se está menos concorrido. Aqui nesse caso, 15 mil para 200 é o mesmo que 75 candidatos para cada vaga. Então eu tenho 75 candidatos de vaga. Então esse concurso aí eu vou olhar para o ano anterior. No ano anterior ou no concurso anterior, eu tinha 100 candidatos de vaga, agora eu tenho 75. Então, esse ano está menos concorrido que no ano anterior. Então, é isso. A ideia é comparar a quantidade da grandeza do antecedente com a grandeza do consequente. Então, uma ideia da relação que existe entre elas. Terceiro exemplo aí, ó. Em um mapa, uma distância de 18 centímetros representa uma distância real de 27 quilômetros. Qual a escala desse mapa? Também é outro uso muito comum, né? A gente vê toda hora. Eu tenho, então, ó, posso representar assim, ó, 27 quilômetros na vida real, estão representados por 18 centímetros no mapa. Simplificando aí por 18 em cima e embaixo, 1,5 km está sendo representado por 1 centímetro. Essa é a relação que existe entre o mundo real, a distância real, e a distância no mapa. A distância que eu estou tentando fazer no meu modelo ali, que é um mapa pequenininho, para eu ter uma ideia aí de localização ou de direção. É isso aí. Então, isso é uma razão, uma comparação entre duas grandezas expressa de uma forma semelhante a uma fração. Agora, na sequência, a gente vai ver o que é uma proporção.